Números, capítulo 6, dos versos 22 a 27. Assim diz a santa, inerrante e infalível palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. O tema do sermão desta noite é a tríplice bênção. A tríplice bênção. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez, nós estamos, ó Pai, diante da Tua santíssima palavra, que é fonte de tesouros inesgotáveis. Nós temos visto isso, Pai, nós temos visto como a Tua palavra é cheia de sabedoria, de entendimento. A Tua palavra mesmo nos diz que ela é útil para nos exortar, para nos corrigir, ela nos habilita para toda boa obra, ela nos guia pelos caminhos da Tua justiça. Nós sabemos disso tudo, Pai, e mais uma vez nós vimos perante o Senhor pedir ajuda para entender este texto e pedir ajuda para que ele seja aplicado da melhor forma na nossa vida, Pai. Pedimos que o Senhor use o Teu Santo Espírito falando a cada coração, de modo que não seja, Pai, as opiniões e a voz de um homem que é pecador, que é infalível, que é falível, que é limitado, que é um vaso de barro, mas que seja a Tua poderosa voz falando pelo Teu Santo Espírito, por meio da Tua Santa Escritura, ó Pai, a Tua palavra que não volta vazia, a Tua palavra que vai e faz tudo o que foi ordenado fazer. Abençoa-nos, Pai, fica conosco, é o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus, amém. Aqueles que têm mais de 40 anos devem se lembrar do costume que havia no passado dos filhos pedirem a bênção para os pais. Bênção, pai, bênção, mãe. E qual era a resposta? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos pais, especialmente no período patriarcal, abençoando os seus filhos. Noé abençoou a seu filho Sem, Abraão abençoou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó abençoou os seus filhos, Moisés não era pai, não era pai das tribos de Israel, mas abençoou individualmente as 12 tribos. Davi abençoou o seu filho Salomão. Sempre houve essa prática, especialmente no contexto de aliança, de uma relação pactual com Deus, o pai dando uma bênção para o filho. Todas estas bênçãos aconteceram dentro do contexto da aliança de Deus para o seu povo. A obediência gerava bênçãos, a desobediência gerava maldições. E as bênçãos que eram dadas no Antigo Testamento, elas não eram apenas uma repetição de palavras, elas eram efetivas mesmo. Aqueles que recebiam uma bênção do Senhor, a bênção se materializava na vida da pessoa. Mas nós não estamos mais naquela época. A antiga bênção dos nossos pais não tinha o poder que tinha a bênção que era dada no Antigo Testamento. De onde virá então a nossa bênção agora? De qual bênção nós precisamos para a nossa vida? Ora, a bênção virá do próprio Deus. O próprio Deus é quem nos abençoa. E no culto, ao final do culto, você já deve ter reparado, é dada uma bênção. Ao final de todo o culto, uma bênção é dada para a igreja. O texto que nós temos aqui trata justamente de pela primeira vez nas Escrituras, o estabelecimento de uma bênção formal para que os sacerdotes ministrassem essa bênção perante o povo ao final de toda a cerimônia religiosa. Nós temos aqui então o começo do nosso texto. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel.
assim abençoarei os filhos de Israel. E aí vem o conteúdo dessa bênção. Os sacerdotes, entre outros ofícios e tarefas que eles deveriam executar, eles foram designados então para, de uma forma solene, abençoar o povo com esta bênção que foi dada pelo próprio Deus. O próprio Deus não disse, deem uma bênção ao povo, mas Deus disse, vocês vão usar estas palavras serão a bênção daqui por diante. Era o trabalho então dos sacerdotes fazer esse tipo de bênção. Lá em Deuteronômio 21:5 nós lemos, chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Eu não sei se você reparou, mas esta bênção araônica, ela é tríplice. Você acompanha aí na sua Bíblia, você vê a repetição do nome Senhor com letras maiúsculas 3 vezes. O Senhor te abençoe, o Senhor faça resplandecer, o Senhor sobre ti levante o rosto. Por que é que esta bênção, na verdade, trata-se de 3 bênçãos? A palavra Senhor aqui com letras maiúsculas, você sabe, é o equivalente em português para Yahvé ou Jeová ou Javé. A pronúncia, na verdade, a tradução, ela tem essas variações. Mas aparece 3 vezes, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Você sabia que para os judeus isso sempre foi um mistério? Por que Deus deu uma bênção tríplice? Nós cristãos, com a revelação que nós temos do Novo Testamento, para nós isso não é mais um mistério. O que é que aparece na Bíblia 3 vezes relacionado a Deus, sempre? A Trindade. Era uma bênção trinitária, já no Antigo Testamento. Os judeus sempre acharam que isso era um mistério, porque Deus usou 3 vezes o seu nome, Yahvé, 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 que é o nome para Deus, né? Um dos nomes de Deus. Os judeus sempre se perguntaram isso, mas nós sabemos, olhando para a revelação máxima, de que trata-se de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o nome que é dado, é um dos nomes dado a Deus, que é trinitário também. Nós vemos aqui a bênção do Senhor, então, dividida em 3, porque trata-se de uma bênção trinitária, e assegurando pelo menos 3 bênçãos para a nossa vida. A primeira é a própria preservação de Deus. O que é que nós temos na bênção araônica, na tríplice bênção? Primeiro, a preservação de Deus. Veja o começo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. É Deus quem nos abençoa. Todas as bênçãos procedem da mão de Deus, bênçãos espirituais ou bênçãos materiais. Mas é Ele quem nos guarda, é Deus quem nos guarda. A Bíblia mostra que se Deus não nos guardar, em vão vigia o sentinela. De nada aproveita nós termos nas nossas casas grades, lanças, cadeados, câmeras, arames farpados, cerca elétrica, se Deus não nos guardar, carros blindados, se Deus não nos guardar, nada disso adianta. É Deus quem nos guarda, é Deus quem nos guarda. Você está vivo aqui agora, são e salvo, mesmo vivendo numa cidade tão violenta como a nossa, porque Deus te guarda, Deus te guarda. É Ele quem te guarda, o Senhor te abençoe e te guarda. Ele guarda fisicamente, Ele guarda espiritualmente. Eu já contei aqui o exemplo, um caso que aconteceu há muitos anos atrás, minha família lá no Ceará, nós aqui em São Paulo, e como de costume, num período de férias, nós viajamos para lá. As famílias de São Paulo, de Fortaleza, todo mundo foi para lá, no interiorzão, no sertãozão do Ceará. E aí, aquelas casas antigas, telhas de barro, não dessas que a gente compra no depósito, mas feitas, né, numa forma rudimentar, muito pesadas, aquelas casas altas com madeiramento, né, madeiras muito fortes também para segurar o peso dessas telhas que eram bem mais pesadas do que essas que a gente compra em depósito.
numa sala grande, aquelas cadeiras de balanço, aquelas cadeiras de ferro, né, de balanço, e a família toda ali num sábado à noite, reunidos, e sempre tem alguns tios que são mais engraçados, e aquela festa, aquela comunhão, né, entre familiares, uma noite muito agradável. E no dia seguinte, na verdade não foi sábado, foi um dia da semana, acho que foi sexta-feira à noite, foi. E aí no dia seguinte, sábado, cada família foi arrumando um lugar para ir. Então determinada família foi para a cidade comprar alguma coisa, outra foi visitar um parente, e cada um foi saindo, só ficaram na casa o meu bisavô, na época com mais de 90 anos, e a minha avó, que já tinha certa idade também. Só ficaram os dois em casa e uma menina, uma adolescente que ajudava nos serviços da casa. Pois quando todo mundo saiu, na noite anterior devia ter umas 30 pessoas naquela sala. Quando na manhã seguinte todo mundo saiu e o meu bisavô pediu para ir no banheiro e a minha avó o levou ao banheiro que ficava nos fundos da casa, uma das tesouras de madeira arrebentou e o telhado veio abaixo, na sala. E vindo abaixo o telhado, aquelas cadeiras de balanço de ferro foram esmagadas. Não sobrou nada na sala. Quer dizer, na noite anterior, se o telhado tivesse vindo abaixo, teria morte ali, teria morte. No cômodo ao lado, numa cama onde estava um bebê de poucos meses de vida, caiu uma tora, arrebentou a cama. Qual foi a nossa visão deste acontecimento? Deus foi tirando todo mundo da casa, todo mundo. Sobraram dois. Quando esses dois saíram do perigo, Deus permitiu que a casa viesse abaixo. Deus nos guarda. Talvez você já tenha passado por livramentos que você nem tomou conhecimento. Deus guardando a nossa vida. É Deus quem nos protege. O Senhor te abençoe e te guarde. Mas Ele não nos guarda apenas de perigos de violência, ou de tragédias, ou de acidentes. Deus nos guarda especialmente do mal, do maligno, das hostes infernais, dos demônios. Deus guarda a nossa alma, Deus guarda a nossa salvação. Nós não caímos porque é Deus quem nos guarda. Pastores antigos diziam: se houvesse chance de você perder a salvação, você perderia. Nós não perdemos a salvação porque ela foi conquistada por Cristo, não foi conquistada por nós. Se tivesse sido por nós, se dependesse de nós, se dependesse da nossa obediência, nós não ficaríamos salvos por alguns minutos, nós perderíamos. Nós não perdemos porque a salvação foi obtida por Cristo Jesus, o sangue de Cristo, e porque é Deus quem persevera, é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos livra das quedas que poderiam ser fatais para a nossa fé. É Ele quem nos livra de todo mal, é Ele quem nos guarda. Ele nos guarda. O guarda de Israel não dormita, não cochila, não dorme. Ele nos guarda do mal do mundo, nos guarda de Satanás, nos guarda do poder do pecado, nos guarda do domínio do pecado, nos guarda das quedas. É Ele quem entesoura a nossa salvação, quem guarda o nosso tesouro até aquele dia que é a nossa salvação. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda. Então, o que nós temos aqui nessa tríplice bênção? Em primeiro lugar, a preservação de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Em segundo lugar, o favor de Deus. Veja a sequência. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Essa figura que nós temos aqui nessas palavras, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, é uma figura muito bonita, porque quem resplandece é o sol, né? O sol é um dos astros que geram energia e luz, e a figura é mais ou menos essa: o sol da justiça fazendo
resplandecer a sua luz e o seu brilho no nosso rosto. E nós, com o rosto iluminados, somos alvo da misericórdia de Deus. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Essa é a graça de Deus, é o brilho e a luz de Deus alcançando o nosso rosto e revelando a sua misericórdia. Ele é o sol da justiça, ele brilha sobre os seus filhos, manda a sua luz, o seu calor espiritual. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Isso ele teve de fato quando mandou Jesus Cristo morrer no nosso lugar. Este foi um ato de misericórdia de Deus para conosco. O Senhor, gracioso, misericordioso, Ele nos deu o perdão dos nossos pecados. Nós fomos alvo da sua misericórdia. Misericórdia é aquilo que nós merecíamos e Deus não nos deu. Nós merecíamos condenação, Deus não nos deu. Deus apresentou o próprio Filho para morrer no nosso lugar. É como aquela ilustração de criminosos que têm a sua vida poupada porque o juiz entrega o próprio filho para morrer no lugar de criminosos. Talvez você pense, isso é meio injusto, não é? Quando você traz para a nossa realidade, de fato, não podemos chamar de injustiça, mas é um favor gigantesco de Deus, Ele entregar o próprio Filho Santo para morrer por nós. Nós não merecíamos, nós merecíamos a condenação, e Deus entrega o próprio Filho Santo para morrer no lugar de pecadores. Isso é misericórdia como nós nunca vimos na vida. Isso é uma graça que nós não nos atreveríamos a fazer, entregar o nosso filho para morrer no lugar de bandidos, mas Deus fez, e nós éramos os bandidos, nós éramos aqueles que não mereciam salvação, e Deus entrega o próprio Filho, o Filho Santo, para morrer no nosso lugar. Isso é graça, isso é misericórdia. Nós nunca vimos algo assim. Então, na bênção tríplice, nós temos a reafirmação do favor de Deus. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Em Cristo nós tivemos acesso a essa misericórdia. Em último lugar, a paz de Deus. Veja o último verso. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Outra figura bonita aqui. O Senhor levantando o rosto é a ideia de Deus olhando e mostrando favor para pessoas que não mereciam qualquer favor. É Deus mostrando, olhando e levantando o seu rosto com favor sobre uma pessoa. Parecido com o que aconteceu com Cristo, quando Cristo foi batizado. Diz o texto que uma voz dos céus declarou: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho todo o meu prazer. Este é o meu Filho amado. Mudando o que deve ser mudado, pais, por vezes, têm momentos assim, de olhar para um filho e sentir um orgulho de algo que o filho está fazendo, não é? Pois quando Deus olhou dos céus para Jesus Cristo, sendo ali batizado, Ele disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. A tríplice bênção inclui isso na nossa vida. O Senhor sobre ti levante o rosto, sobre ti levante o rosto. Ele vai olhar para ti com favor, o olhar bondoso de um pai, não o olhar severo de um juiz, mas o olhar bondoso, complacente, misericordioso, amoroso de um pai. Que o Senhor levante o rosto sobre ti levante o rosto e te dê paz, Paz na Bíblia não é ausência de guerra. Paz na Bíblia é harmonia em todos os relacionamentos. A famosa palavra shalom. Shalom, então, é harmonia em todos os relacionamentos. Adão e Eva desfrutavam desse tipo de paz antes do pecado.
Eles tinham um relacionamento direto com Deus, eles tinham um relacionamento também com toda a criação de Deus, não é? Havia uma total harmonia ali entre os animais, as plantas, tudo harmonioso. E eles tinham uma comunhão perfeita entre si, né? Entre homem e mulher, Adão e Eva. Mas eis que o pecado destruiu tudo isso. Destruiu o relacionamento com a criação, porque agora a terra passou a produzir cardos e abrolhos, ou, traduzindo, ervas daninhas e espinhos. Agora, eles não têm mais um relacionamento de santidade e comunhão total com Deus. Eles foram expulsos, inclusive, do Éden, porque eles desobedeceram de propósito à lei de Deus. E eles não têm mais um bom relacionamento entre eles. A primeira briga de casal se dá ali no Éden. Quando Deus vem cobrar o que havia acontecido, Adão coloca a culpa em Eva, a mulher que tu me destes. E Eva também se exime, foi a serpente, cada um passando a culpa para o lado. Então você já tem ali os reflexos imediatos do pecado no relacionamento. Mas antes do pecado havia shalom, havia paz, havia harmonia em todos os relacionamentos. Depois da consumação de todas as coisas, nós voltaremos a esse shalom, nós estaremos na presença de Deus, na plena e máxima alegria, com todos os relacionamentos restaurados. A criação será restaurada, os cardos e abrolhos não existirão mais. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a criação geme e anseia pela sua restauração. Novos céus e nova terra, tudo será restaurado, o pecado será extirpado do cosmos, do universo. Nós voltaremos a ter bons relacionamentos entre nós, porque não teremos mais pecado, e total e santa e perfeita comunhão com Deus. Na verdade, na Nova Jerusalém não precisará mais de sol, porque será o próprio Deus que iluminará a todos, e nós estaremos ali para sempre na sua presença. Então, o terceiro elemento assegurado aqui na tríplice bênção é a paz de Deus. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, porque quando Deus olha para nós com favor, nós temos a paz que excede a todo entendimento, a paz que excede a todo entendimento. Se você tem enfrentado dias de tormentas, tribulações, tempestades, confusões, aproxime-se daquele que é a paz, que é a verdadeira paz, aquele que nos dá a paz que excede a todo o entendimento, a paz interior, a paz de espírito, a paz que foi conseguida por Cristo na cruz do Calvário. E o nosso texto termina no verso 27, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Senhor, 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 a tríplice repetição, do nome de Deus ali, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. O que nos remete também, meus irmãos, a uma cerimônia que nós temos, que ela também é feita em nome da Trindade, e que como nos dá um novo nome, que é o batismo. Nós somos batizados em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a partir do batismo, nós nos chamamos cristãos. Nós recebemos um novo nome a partir do batismo, que é feito em nome da Trindade. Concluindo, meus irmãos, a bênção no final do culto não é apenas um rito, uma coisa decorada, uma coisa sem sentido. Na verdade, no culto, nada é sem sentido. Nada é feito no culto sem propósito. Tudo no culto tem um objetivo. De modo que a bênção que é dada no final do culto é real. Deus está mesmo abençoando o seu povo. Quando, por meio do pastor, usando a instrumentalidade do pastor, o pastor invoca as bênçãos de Deus sobre o seu povo. Isso é real, isso não é feito apenas numa espécie de teatro ao final do culto. O pastor Michael Horton, que é um estudioso do assunto de adoração bíblica, com vários livros escritos, ele disse o seguinte: o povo do pacto deixa a sala do tribunal com a certeza de que Deus lhes é favorável e de que eles continuam sob ou embaixo da sua bênção,
em vez de embaixo da sua ira. Um autor mais antigo e mais especialista ainda em adoração, Hughes Oliphant Old, acrescenta o seguinte: bênção não é simplesmente uma despedida, um adeus formal, nem simplesmente uma oração pela graça apropriada no final da liturgia, mas antes a promessa da benevolência divina, que é a fonte da nossa salvação. A bênção que é impetrada, que é passada no final do culto, é uma bênção real. Mas, pastor, não há uma grande distância, uma grande separação entre as bênçãos do Antigo Testamento, lá dos patriarcas, e a bênção que os pastores, eles pedem a Deus no final do culto? Há uma ligação nossa com o período bíblico. Eis a ligação. A bênção araônica, a bênção pactual, lá do período dos patriarcas, ela foi sendo passada de pai para filho, de pai para filho. E, como nós vimos, Abraão a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó aos seus descendentes, e essa bênção continuou sendo passada à congregação do tabernáculo, do templo, de geração em geração em geração, e durante séculos essa bênção foi promulgada pelos sacerdotes, e ela foi sendo passada, foi sendo passada. Chegando no Novo Testamento, quem recebeu essa bênção? Quem foi que recebeu essa bênção no Novo Testamento? Abra comigo em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Verso 25. De 25 a 35. Lucas 2, de 25 a 35. Acompanhem comigo. Lucas 2, 25 em diante. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Verso 34, Simeão os abençoou. Simeão os abençoou. Bem entendido, José, Maria e o próprio Jesus. Vá agora para o final de Lucas. O mesmo Lucas registra, no final do Evangelho, Lucas 24. Lucas 24. Versos 50 a 53. Lucas 24, 50 a 53. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Você reparou que Jesus abençoou os discípulos enquanto ia subindo? Então os levou para Betânia, erguendo as mãos, à semelhança dos sacerdotes, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu.
Lucas fez questão de mostrar uma bênção no começo do Evangelho, sendo dada a Jesus e a sua família, e Jesus abençoando os discípulos no final do Evangelho. Nós não sabemos qual foi a bênção que Jesus usou aqui. Alguns reformadores, Lutero, por exemplo, e outros reformadores, criam com muita força que aqui era a bênção araônica, mas não sabemos. A Bíblia não revela. Mas o fato é que há uma continuidade entre Jesus sendo abençoado no início, na infância, nos braços de Simeão, e depois Jesus abençoando os seus discípulos, e os seus apóstolos especialmente. E o que é que nós vemos na sequência do Novo Testamento? Os apóstolos gerando bênçãos para as igrejas de forma escrita. Paulo, Pedro, o escritor de Hebreus, Judas, João. Por exemplo, Paulo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Você ouve essa bênção em todo culto realizado aqui na igreja. Mas não existe só ela, são várias as bênçãos que os apóstolos endereçavam para as igrejas. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Gálatas 6, 18. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, irmãos. Amém. Efésios 6, 23 e 24. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos ama e nos deu consolações eternas e boa esperança pela graça, seja com todos vós. E nós temos algumas bênçãos, a de Hebreus, por exemplo, Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas, pelo sangue da aliança eterna, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que é diante dele, agradável por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Mais uma bênção. 1 Pedro 5, 10, 11. Mas o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus o chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, afirmará, fortalecerá e estabelecerá. A Ele seja a glória e o domínio para todos sempre. Amém. E fechando com Apocalipse, João em Apocalipse 22, 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Assim, meus irmãos, o assunto bênção, ele é mais atual do que nós imaginávamos. A todo culto nós recebemos a bênção do Senhor, que é passada de geração em geração e atinge os crentes na nova aliança. E o que essa bênção nos garante? Nós vimos que ela nos garante a preservação de Deus, é Ele quem nos preserva, é Ele quem nos guarda de todo mal. O favor de Deus, é Ele quem resplandece o rosto em nós e nos dá da sua misericórdia. E vimos a paz de Deus. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim, não fique com saudades da época em que os teus pais diziam: Deus te abençoe, porque a cada domingo você tem acesso às bênçãos de Deus, bênçãos que Deus dá diariamente a cada um de nós. E coletivamente a igreja, quando o ministro levanta as mãos, e a semelhança dos sacerdotes do Antigo Testamento, e a semelhança do próprio Jesus Cristo na ascensão, abençoando os apóstolos, a bênção do Senhor vai para a igreja, vai para o seu povo. Que Deus assim então nos abençoe. Amém.